Vamos meditar nessa noite numa das cartas de Paulo, uma carta da prisão. Paulo escreveu 7 cartas da prisão, estava preso, preocupado com as igrejas. E as cartas da prisão são Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, Filemão e 2 Timóteo. 2 Timóteo foi a última carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Nós vamos ler e vou falar sobre cooperar com alegria. Filipenses, capítulo 1, a epístola de Paulo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Toda a Bíblia, irmãos, é inspirada pelo Espírito Santo, é alimento para a alma, é consolo, é força, aleluia. É aprendizado, é inspiração. A palavra de Deus é tudo. Fora dela, nada existe, aleluia. Tudo ilusão e vaidade. No livro de Jó está escrito: não confia na vaidade, porque a vaidade será a sua recompensa. O verdadeiro cidadão do céu não entrega a sua alma à vaidade, mas entrega para Jesus. Aleluia. É que nós vamos ler aqui. Filipenses capítulo 1, vamos ler do 1 a 10. Acharam? Filipenses capítulo 1, de 1 a 10. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de nosso Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vosso amor, ou caridade, abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Senhor, fale em nosso coração, nos ajuda a ouvir, nos ajuda a falar a Tua palavra e aplicar em nossa vida, pelo Espírito Santo. Amém. Paulo escreve de Roma esta carta. Ele estava preso em Roma, preocupado com as igrejas, e a igreja de Filipenses tem 25 vezes a palavra alegrai-vos. Mas Paulo, no capítulo 4, verso 4, ele repete 2 vezes: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque a tendência, quando os problemas vêm, as preocupações, ela traz tristeza. É fácil entristecer alguém, o ser humano, mas é difícil alegrar alguém. E Paulo escreve essa carta, e a igreja de Filipos, onde os filipenses, era uma carta sem censura, uma carta alegre, mas tinha um probleminha. Não era como Tessalônica.
A igreja de Tessalônica era uma igreja quase perfeita, era uma igreja exemplo. Paulo fala em Tessalonicenses que os tessalonicenses eram exemplo em todas as igrejas da Macedônia e da Acaia. Mas Filipenses tinha um problema. Tinha duas senhoras, membro da igreja, chamado Evódia e Síntique, que talvez tinha algum problema de contenda, desunião. E Paulo diz, olha, fala a Síntique e a Evódia que sintam o sentimento de Jesus Cristo. Nessa carta, no capítulo 2, verso 5, está escrito, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Então é uma igreja que tinha a tendência de perder o sentimento, de esfriar na fé, de desanimar do combate. Então Paulo escreve essa carta, encorajando os filipenses e agradecendo a Deus. Eu quero me prender em 2 versículos nessa mensagem, o versículo 4 e o versículo 6. Veja que quando Paulo lembrava dos filipenses, ele orava com alegria, agradecendo pela cooperação que eles tiveram no Evangelho, desde o primeiro dia que ouviram até agora. Tem acontecido conosco? Muitos não conseguiram, enfraqueceram, se esfriaram e se desviaram. Muitos estão caídos. O que é um homem caído da graça? É um homem que vive pecando, um ímpio, o homem caído. Mas a Bíblia diz que muitos se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmo 20, versículo 8. Nós nos levantamos, aleluia, e estamos de pé. No versículo 4, Paulo, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo estava alegre pela perseverança dos filipenses. Então ele estava agradecendo e intercedendo para que eles continuassem perseverando. E no verso 6, Paulo diz que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Irmãos, passando para o nosso tempo, quando foi que Deus começou em você, em mim, em nós, a boa obra? Certa vez, os judeus, querendo fazer a vontade de Deus, perguntaram para Jesus, mestre, que devemos fazer para realizar a obra de Deus? O que Jesus respondeu? A obra de Deus é esta, que vocês acreditem naquele que Deus enviou. Eles não criam. A Bíblia diz que Jesus veio para o seu próprio povo, os judeus, eles não o receberam, mas eles perguntaram, o que devemos fazer para executar as obras de Deus? E aqui Paulo está dizendo aos filipenses que em nós foi começada uma boa obra. Quando é que foi começado? Quando você creu. Quando você decidiu por Cristo. Comigo foi assim, na minha família. Um empregado do meu pai falou de Jesus. Meu irmão foi. Cortou o cabelo, tinha um cabelo grande, cortou. Deixou as coisas do mundo, evangelizou a minha família. Minha mãe foi em segundo, minha irmã para o terceiro, eu fui em quarto. Só faltou meu pai, depois meu pai foi também. A boa obra começou em nós quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando respondemos o convite do Evangelho, o apelo. Alguém fez um convite, alguém explicou alguma coisa da Bíblia para você e fez um apelo, um convite, você creu.
Foi aí que Deus começou uma boa obra. Aleluia. Amém. E nós devemos sempre, irmão, lembrar desse começo. E todo novo convertido, ele tem essa lembrança, essa memória, essa alegria de voltar a sua memória atrás e pensar nos bons tempos que ainda são agora. Eclesiastes 7:10 está escrito: nunca digas que os dias passados foram melhores do que esses. Olha aí. Tu não falaria isso com sabedoria. Eclesiastes 7:10. Nunca digas, eu fui melhor crente do que sou hoje. Não pode ser, irmão. Porque o crente deve viver em constante renovação, dia após dia. Dia após dia. Aleluia. Então, era uma carta alegre. Os filipenses eram alegres, mas Paulo advertiu para que eles não perdessem o sentimento de misericórdia, de compaixão que existia em Jesus. Porque somente o Espírito Santo nos impulsionando pode nos dar equilíbrio na nossa temperatura de fé. Somente o Espírito Santo pode aquecer a fé. Eu não sei como ele trabalha. Às vezes ele te lembra de orar, às vezes ele te lembra uma mensagem, às vezes ele mexe na circunstância da nossa vida para falar conosco. É de várias maneiras Deus quer nos aproximar. E o crente tem que tomar cuidado com duas coisas: coisas que afastam de Deus e coisas que aproximam de Deus. As coisas que afastam de Deus, você tem que parar de fazer. Como Jesus falou para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Quando Jesus encontrou no templo aquele homem já curado, disse: olha, não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Ele foi curado de paralisia, era um paralítico, lá em João 5,14, Jesus encontra ele no templo e fala: olha, não peques mais, para que não aconteça coisa pior do que a paralisia. Porque o pecado pode trazer doença, como pode não trazer, mas o pecado tem consequências eternas, a morte eterna. Então, irmãos, quando Jesus estava no Getsêmani, isso está em Mateus 26, em Marcos 14 e Lucas 22. Em Lucas 22, versículo 44 e 45, Jesus em agonia já tinha orado: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas não era possível, né? Deus só tinha um método, um jeito, um plano de nos perdoar, nos purificar, nos levar para a glória. É através do seu Filho. E Jesus orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ele, posto em agonia, orava mais intensamente. E diz a Bíblia que os seus discípulos não aguentaram aquela noite de oração. E note bem o que diz a Bíblia: eles dormiram de tristeza. Não está escrito que eles dormiram porque estavam com sono ou cansado. Aqui tem uma lição para nós: dormiram de tristeza. Quando surge um problema na nossa vida, de qualquer ordem, ou até enfermidade, nós temos que tomar cuidado de não alimentar muita tristeza. Porque alimentando muita tristeza, o que pode acontecer? Você vai esfriando na fé. A tristeza acumulando.
Paulo se preocupou com um cooperador que estava enfermo, chamado Epafrodito. E Paulo escreve: para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, escrevi para saber como que vai o meu cooperador. Não podemos alimentar tristeza sobre tristeza, porque a tristeza é um sentimento. Até Jesus sentiu tristeza, mas o texto diz que os apóstolos dormiram de tristeza. Então, não alimente muita tristeza, que você pode dormir na fé. O que deixa a sua fé despertada não é a tristeza, é a alegria. A alegria da fé. Essa carta de Paulo aos Filipenses tem um tema: a alegria da fé. Veja no capítulo 1, verso 25. Paulo fala do progresso e da alegria da fé nessa carta. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Paulo queria partir, porque era muita luta, prisão, perseguição, açoites, prisões. Ele sofreu muito por amor ao Evangelho. Jesus já tinha dito. Mas olha aquilo como ele diz no versículo 24: mas julgo por mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ou seja, continuar no corpo, continuar ensinando eles, cuidando deles. Ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito vosso e o gozo da fé. Paulo ficou mais tempo com os filipenses para o proveito deles e a alegria deles. É o tema dessa carta: o progresso na fé e a alegria da fé. Como é que está a tua fé? Ela é alegre? Para termos uma fé alegre, irmão, precisamos primeiro jejuar. É difícil pregar e ensinar sobre isso, mas deve ter um esforço. O reino de Deus é tomado à força. O que é jejum? Quer ver te dar vontade de jejuar? Quer ver uma frase que eu vou dizer? Comer é bom, sim ou não? Levanta a mão que acha que comer é bom. Mas Deus é melhor. Se Deus é melhor, faça um pequeno sacrifício e jejue. Porque comer é bom, Deus é melhor. Se Deus é melhor para o meu espírito do que a comida, então eu vou jejuar, porque jejuando estou alimentando o meu espírito com Jesus. Jesus jejuava. E o jejum faz parte da vida cristã, né? Não que o jejum seja a salvação, como pregam os orientais, as seitas orientais, que até morre de tanto jejuar. Não é assim, sem equilíbrio, sem sabedoria. Mas a vida cristã, irmão, tem que ter jejum. Tem certos irmãos e irmãs que não podem jejuar por motivo justo, por remédios que tomam. Deus sabe de todas as coisas. Mas se a gente puder fazer um sacrifício, eu vou ser sincero para os irmãos, quando eu era novo convertido, eu jejuava mais do que hoje. Sim. Acho que aconteceu com todos nós, né? Mas não esqueçamos dessa prática da vida cristã, o jejum. O jejum alimenta o espírito, a alma. Aleluia! O jejum coloca Deus na frente dos nossos apetites físicos naturais, porque o jejum é espiritual. Agora tem um problema para jejuar. Jejue no período em que você possa se concentrar na Bíblia, se concentrar na leitura de um livro, se concentrar no momento devocional. É a melhor maneira de jejuar, porque tem certos irmãos que não é errado, jejum do trabalho, jejum
diversas circunstâncias, mas o importante é você planejar um jejum quando você tem um espaço ali para oração e para uma leitura. Isso é muito bom, jejuar. Aleluia. Irmãos, então, duas coisas devem permear a nossa vida. Por exemplo, se você está triste, o que a Bíblia fala? Ore. Tiago diz assim: está alguém entre vós triste, aflito? Ore. O que vai acontecer? A oração alegra. E quem está contente, alegre, cante louvores. Aleluia. Mas nós temos hinos na nossa harpa que manda cantar nas horas tristes. Canta na escuridão. Os melhores hinos, os mais inspirados hinos, foram feitos em tribulação, em momento difícil. Diz que um dos melhores hinos que mais canta na humanidade é aquele Amazing Grace, no inglês, Graça Maravilhosa, de John Newton. Ele se tornou um compositor de milhares de hinos. Ele era um traficante de escravos. E ele, no meio da tempestade, no Atlântico, ele dobrou o joelho e clamou ao Senhor e se converteu, escutando os escravos cantando hino no porão do navio. Ele entregou a sua vida para Cristo e se tornou um dos grandes compositores cristãos de todos os tempos. John Newton, parece que do século XVIII, mais ou menos. Então, irmãos, cantar ao Senhor um cântico novo. O Salmo 34, em todo tempo seu louvor esteja na minha boca. O louvor, o cântico, deve ser para o seu louvor. Se o crente tem o desejo de obedecer, de ser servo, ele deve cantar, né? Cantar com a alma, cantar com sentimento. Quantas pessoas foram atraídas ao Evangelho escutando um louvor, né? Salmo 66, 8. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Celebrai com júbilo, com louvores, todos os moradores da terra. Nesse mesmo Salmo 66, 1. Mas tem uma coisa, irmão, nesse Salmo que pode impedir nossas orações. É o verso 18. Se eu prestar atenção, atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Então o crente tem que vigiar o seu pensamento, a sua mente, da impiedade e da iniquidade. Satanás pode jogar pensamento sujo, imundo, pensamento de vaidade. E no capítulo 4 de Filipenses tem um tema para o capítulo 4. Pensamentos controlados. Foi nesse capítulo 4 que Paulo escreve, no verso 8. Tudo que é verdadeiro, pense. Tudo que é justo, pense. Tudo que é de boa fama, pense. Tudo que é direito, pense. Tudo que é puro, justo, de boa fama. Se há alguma virtude, pense nisso. Se há algum louvor, pense nisso. Eu estava meditando um dia nesse versículo, lendo essa passagem, e o Espírito Santo me deu uma mensagem. Augusto, tu tem um louvor? Aí, se há algum louvor, nisso pensai. Pensa no louvor. Satanás não quer que você pense no louvor. Satanás não quer que você pense na palavra. O louvor irrita Satanás. A palavra irrita Satanás. A oração irrita Satanás. O jejum irrita Satanás. Quem lembra aqui do rei Asa? Levanta a mão. O rei Asa.
Ele reinava no sul, em Judá. E Baasa reinava no norte, no reino do norte, Samaria. E Deus usou um profeta e repreendeu o rei Baasa do norte. Está em 1 Reis, capítulo 16. O profeta repreende esse rei Baasa, que ele tinha andado nos caminhos de Jeroboão e feito o povo pecar. E diz o texto que fez o povo pecar e Deus ficou irritado. Olha esse texto, pode ler. 1 Reis 16, 1 e 2. E os 2 versículos antes, fala quando ele começou a reinar. Baasa reinando no norte, Asa no sul. E os pecados de Baasa foi igual aos pecados de Jeroboão, que fez o povo se desviar de Deus para o pecado, onde irritaram o Senhor. Pecado irrita Deus. Louvor irrita o diabo. Nós vamos irritar Deus? Ou vamos irritar o diabo? Vamos ler aqui um versículo que me lembra agora. Em Coríntios. Há um versículo, eu quero achar, se algum irmão souber, está escrito assim: irritaremos o Senhor? Uma pergunta. Mas agora não sei se vou saber achar. É um texto que diz em Coríntios, irritaremos o Senhor ou obedecemos o Senhor? Em Coríntios está escrito. Irritaremos o Senhor? Baasa, o rei Baasa, irritou Deus com seus pecados, porque ele não se apartou dos pecados de Jeroboão. Jeroboão colocou 2 bezerros em Samaria, corrompendo a fé do reino do norte, quando houve aquela divisão com Roboão, filho de Salomão, a divisão das tribos. 10 tribos foram para o norte e 2 para o sul. O sul, Judá e Benjamim, e as demais tribos do norte, no reino do norte, capital Samaria. Os piores reis de Israel dominaram a parte norte, ou o reino de Efraim ou Israel, a parte norte. E sul, Judá, onde ficava Jerusalém, a capital. Então, irmãos, concluindo, nós precisamos reagir à nossa fé. A fé foi nos dada uma vez. Paulo diz aos Filipenses: sabei que aquele que começou em vós a boa obra o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Qual é o dia de Jesus Cristo? O arrebatamento da igreja. A cada dia, a cada fração de segundo, Deus é fiel e está nos aperfeiçoando. Por que Deus está nos aperfeiçoando? Mediante a nossa cooperação com o seu Espírito. Porque Ele vai nos levar para um lugar perfeito, um lugar completo. Eu estava conversando um dia com a minha mãe. Mãe, por que Deus leva tantas criancinhas? Leva criança de 10 anos, de 8, de 7. Nunca trabalharam, nunca estudaram, nunca souberam ler, nunca souberam estudar, nunca namoraram, casaram, nunca tiveram filho, família, não conheceram nada da vida natural humana. Eu estava meditando sobre isso. É bom meditar. Eu falei: mãe, quando Deus recolhe uma criança, lá onde ele está, Jesus sabe cuidar mais dessa criança do que os seus próprios pais. Porque lá, além de ser perfeito, lá tudo é completo.
para a felicidade do ser humano, além da nossa imaginação. O lugar que você está indo é um lugar inimaginável. Paulo diz assim em Coríntios 2:9: as coisas que o olho nunca viu, e o ouvido nunca ouviu. Olha, Paulo foi arrebatado lá e escutou palavras indescritíveis, inefáveis. Nunca subiu ao nosso coração, nosso sentimento, o que tem lá. A gente imagina, fecha o olho e vê a glória, né? Eu já, nos meus sentimentos, já fui arrebatado. Eu já estava em tanta oração que esqueci da terra. A gente é assim às vezes. Entra em êxtase, né? Na nossa adoração particular. Mas, irmão, é uma glória que ninguém imagina. E Jesus falou na oração sacerdotal: Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. João 17:22. E no verso 24: Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, eu quero que eles vejam essa glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está muito interessado que a gente chegue lá. Que a gente chegue na glória. Mas, irmãos, nós já estamos na glória. Nós já temos a vida eterna. Nós já participamos. Nós somos participantes da boa palavra de Deus, Hebreus fala, e participantes do Espírito Santo. Nós estamos em parte participando dessa glória, que há de ser revelada, como Paulo diz em Romanos 8:28, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que vamos ter. Esses dias, faz uma semana, em casa preparando um lanche para minha esposa, eu e ela, ia tomar uma vitamina. Aí fui sentar, escorregou a cadeira, bati com as costas na quina da cadeira. Faz uma semana, ainda está doendo. E lembrei desse versículo. Tem coisas que acontecem na sua vida que você não tem controle. Fiz tudo certinho, puxei a cadeira, tal, mas aconteceu. Tem coisa que está fora do seu controle. Mas Deus sabia e sabe por que aconteceu, e tal. Ele é perfeito. Ele sabe o que você está pensando, o que você sente, o que você quer. Não importa a sua idade, né? Os sonhos que nunca se realizaram e nunca vão se realizar aqui, mas Ele nos dá a satisfação de viver com Ele aqui. Como diz aquele hino, né? Estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno. E no 86, desfruto do seu grande amor. Olha, Eduardo, estou satisfeito com Cristo, de triste, os discípulos estavam tristes, dormindo, de triste tornei-me feliz, ouvindo o seu santo evangelho e crendo do que ele me diz. Se você crê em tudo que Jesus te diz, no dia a dia, você é feliz, você é bem-aventurado. O que quer dizer a palavra bem-aventurado? Espiritualmente próspero e feliz, completo com Cristo, aqui nessa vida. Aleluia. Temos necessidades? Temos. Temos dificuldade? Temos. Temos problema? Temos. Sofremos tentações? Sim. Mas podemos viver satisfeito. Aleluia. Amém, irmãos? Curve vossas cabeças, vamos orar e cantarmos mais um hino. Ó Senhor, somente o Senhor pode nos satisfazer, somente a Tua graça pode nos preencher. Como Tu disseste a Paulo, que queria uma saída, e o Senhor disse, a minha graça é suficiente.
a Ti. A minha graça Te basta. Senhor, nós também cremos que a Tua presença é tudo. A Tua presença faz um homem feliz. Não importa a circunstância. Não podemos ignorar ou se afastar da Tua presença. Senhor, obrigado por essa meditação, por essa palavra que estamos aqui meditando. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma fé mais vibrante, mais alegre. E nos momentos de tristeza, que possamos lembrar de Ti, da Tua palavra, Te pedir socorro. Como diz a Tua palavra, quem está aflito, temos um escape, a oração. Falar com o Senhor é prazeroso. Falar com o Senhor é bom porque o Senhor não nos chamou de servo, mas chamou de amigo. E o amigo tem prazer de conversar com o amigo. Ó Senhor, quebranta o nosso coração desta forma, que verdadeiramente nós sejamos Teus amigos. Porque o que nos basta é obedecer. Como Pedro escreve, como filhos obedientes, não se conformando com as concupiscências que havia na ignorância. Dá-nos obediência, Senhor. Quebranta o nosso coração para ser obediente e fiel. Custe o que custar, Senhor. Que Tu seja a nossa maior alegria, como foi para os filipenses e para Paulo. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.